Qual a chance de o São Paulo criar um fundo buscando 200 milhões de reais para investimento apenas em reforços em 2026? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do presidente do São Paulo, Júlio Casares, e fala também sobre o Corinthians, perto de renovar o contrato de patrocínio master com cifras bem melhores. Te atualizo também sobre o Flamengo. O presidente Mbappé assegurou a um ex-jogador que vai investir R$1 bilhão em 2026 no time de futebol. Para completar, Palmeiras projetando 400 milhões de reais em vendas de atletas para o próximo ano. Falo também sobre o Santos, que fará um pedido especial ao Cruzeiro. Tudo sobre Atlético e Palmeiras, com direito à reunião nessa quarta-feira, antes do jogo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola, que nessa terça-feira bateu bonito. Para essa quarta, preciso de 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Tô indo na vitória do Fortaleza contra o Corinthians, na vitória do Bahia contra o Sport e na vitória do Flamengo contra o Ceará. Se esses 3 resultados normais acontecerem, a gente pega uma odd de 2,91. E a melhor notícia vem agora, para que você não tenha que ficar procurando jogo por jogo, basta clicar no link que está no comentário fixo, faça seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete já aparece prontinho para você fazer a sua fezinha. Combinado? Vem se divertir comigo na mais antiga parceira do canal do Nicola, você também. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Fluminense enfim venceu a primeira partida fora de casa sob o comando de Zubeldia. O Flu, que vai muito bem como mandante, ainda não havia vencido e nessa terça-feira foi a Porto Alegre e venceu o Grêmio por 2-1 com 2 gols de Soteldo, que não balançava as redes há mais de 400 dias. Já o Mirassol venceu o Vasco por 2-0 em São Januário e garantiu matematicamente a classificação para a fase de grupos da Libertadores da América. Campanha espetacular, de 4ª colocação do segundo time com menor folha salarial da Série A. O Mirassol gasta na casa dos 4.100.000 por mês, à frente apenas do Juventude, que gasta 3.200.000 e já foi rebaixado para a Série B. Bora contar ainda que Lucas Piton foi a péssima notícia do Vasco nessa partida em São Januário. O lateral sofreu um entorse no joelho, saiu chorando de campo, vai passar por exames médicos e há preocupação de uma lesão de ligamento que o tiraria por pelo menos 6 meses. Preciso falar também sobre o Botafogo, de olho em Felipinho, volante de 1,84 m de altura que pertence ao Atlético Paranaense, um dos jogadores mais badalados do Furacão, que foi vice-campeão da Série B. Felipinho é alvo do Botafogo, mas também de outros clubes do exterior. Para completar o giro de notícias, contar que o Atlético Paranaense está de olho em Vidiamil. Ele é um meio-campista boliviano, você vai lembrar, marcou 2 gols em cima do Palmeiras nas semifinais da Libertadores da América, atleta que pertence à LDU. A saideira do giro de notícias, o Avaí encaminhou a contratação de Cauã de Almeida, aquele mesmo ex-treinador da Portuguesa, passou durante toda a temporada de 2025 à frente da Lusa. O Cauã chegaria para o lugar de Vinícius Bergantin, que optou por sair do Avaí para voltar a formar a comissão técnica do Tite. Hora de falar sobre Palmeiras e Atlético Mineiro, que se enfrentam na noite dessa quarta-feira na Arena MRV, mas terão reunião ao longo do dia. Paulo Brax, representante do Galo, e Anderson Barros, executivo do Palmeiras, têm um encontro marcado para definir uma série de coisas. O principal, o futuro de Caio Paulista e Bruno Fux. O Galo já definiu que não contará com Caio Paulista para a próxima temporada, ou seja, o lateral esquerdo voltará do empréstimo para o Palmeiras. Já Bruno Fux deve ficar em definitivo no Verdão. Palmeiras tem interesse em comprar o jogador que pertence ao Galo. Operação na teoria de 4,5 milhões de euros ou 29.700.000 reais. Palmeiras nesse encontro com o Paulo Brax vai tentar um pequeno desconto ou uma forma de parcelamento um pouco mais facilitada. Quero contar ainda que não está descartado nessa reunião a possibilidade de outros negócios entre os times. Palmeiras e Galo têm feito uma série de coisas. Mas é preciso lembrar ainda que o Galo não está dando muita sorte com os jogadores contratados do Palmeiras. Além do Caio Paulista, que deixou a desejar,
O Atlético também contou com Patrick, volante, e Gabriel Menino, também volante, jogadores que foram envolvidos na ida em definitivo do Paulinho. Gabriel Menino e Patrick foram tão mal que nesse momento o Atlético está disposto a negociá-los para 2026, seja por empréstimo ou em definitivo. Preciso falar agora sobre o Santos com um pedido especial para o Cruzeiro. Depois da partida contra o Juventude, marcada para essa quarta, no Alfredo Jaconi, e Alexandre Matos, executivo de futebol do Peixe, pretende entrar em contato com Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro. Eles trabalharam juntos no próprio Cruzeiro e ainda têm uma relação. No contato, o Matos vai pedir para que o dono do Cruzeiro libere as participações de Zé Ivaldo e Lautaro Dias no confronto entre os times marcado para domingo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Em relação a Zé Ivaldo, existe confiança no Santos de que o jogador vai ser liberado, até porque o Cruzeiro já criou uma jurisprudência. Só para lembrar, o Zé está emprestado até dezembro e o Santos já concordou em comprá-lo. Inclusive o Zé Ivaldo bateu metas e vai custar 5 milhões e 300 mil. O Matos vai lembrar ao Pedro Lourenço nesse papo que recentemente o Cruzeiro permitiu que o Marlon, lateral esquerdo, que pertence ao Cruzeiro e estava emprestado ao Grêmio, pudesse enfrentar o Cruzeiro, até porque já havia batido metas e o Grêmio havia concordado com a compra do atleta. A questão é envolvendo o Lautaro Dias, emprestado pelo Cruzeiro ao Santos em setembro. O empréstimo só termina na metade do ano que vem. E a ideia do Santos é contar com o Lautaro sem o pagamento da multa prevista no contrato. Jogador que não é titular absoluto, bem longe disso, mas tem sido utilizado especialmente no segundo tempo. Lautaro tem 100% dos seus salários pagos pelo Santos, mas o empréstimo foi gratuito, a opção de compra é de 3 milhões de euros. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que precisará de 400 milhões de reais com vendas de atletas em 2026 para cumprir o orçamento recém-aprovado. Na noite dessa terça-feira, o COF, Conselho de Orientação Fiscal, aprovou por unanimidade o projeto orçamentário para o próximo ano. E o que mais me chamou a atenção nesse plano diz respeito exatamente à venda de atletas. A expectativa de que o Palmeiras arrecade 1 bilhão e 200 milhões de reais no próximo ano, com um superávit de 11 milhões de reais. O ponto é, para bater esse 1,2 bilhão, Palmeiras estima que 32% das receitas viriam de transferências de atletas, ou seja, venda de jogadores no ano que vem deve ser a principal fonte de arrecadação alviverde. A gente está falando de mais ou menos 400 milhões de reais. Você consegue lembrar no Palmeiras jogadores extremamente valiosos que possam ser vendidos para garantir esses 400 milhões? Vitor Roque, Flaco Lopes, Alan. Mas para bater 400 milhões, o Palmeiras pode ter de se desfazer de jogadores importantes, que a gente talvez nem imaginasse que estivesse nos planos do Palmeiras. Nicola, você está esquecendo de contar que nessa temporada de 2025 o Palmeiras bateu 700 milhões de reais com vendas de atletas. É verdade, mas essa conta foi muito impulsionada pela transferência, por exemplo, do Estevão, além de outros negócios que já haviam acontecido em 2024 e que foram confirmados em 2025. Nesse exato momento eu não vejo tantos atletas para serem vendidos pelo Palmeiras para bater 400 milhões de reais. Só para completar, registrar que depois da venda de atletas, o Palmeiras estima faturar mais com patrocínios e licenciamento, 24% dessa receita de 1 bilhão e 200, direitos de televisão, 15%, Avante, 7%, Allianz Parque, 6%, arrecadação social, outros 6%, mais 5% de bilheteria e premiações. Só para completar, registrar que as projeções esportivas do Palmeiras para 2026 seguem cautelosas, como tem sido um hábito. O Verdão precisa, para bater as metas, alcançar as quartas de final da Libertadores e da Copa do Brasil, estar pelo menos na semifinal do Campeonato Paulista e no G4 do Campeonato Brasileiro. Preciso falar agora sobre o Flamengo com uma promessa impactante do presidente BAP. O dirigente rubro-negro se encontrou com o Ricardo Rocha, ex-jogador e hoje comentarista, e prometeu investir muito pesado, como a gente nunca viu, no Brasil e na América do Sul, para a próxima temporada. Dá uma olhada no que disse o Ricardo Rocha, abre aspas. Encontrei o presidente BAP e o Marcos Mota no aeroporto antes da final da Libertadores. Ele falou assim: Ricardo, se eu ganhar a Libertadores, o Flamengo passa de 2 bilhões de receita nesse ano. E se eu ganhar os 2 títulos, Brasileiro e Libertadores, vou investir 1 bilhão no time de 2026.
Título do Campeonato Brasileiro deve ser confirmado nessa quarta-feira. Importante registrar que o Flamengo se sagra campeão se vencer o Ceará, mas se empatar ou perder, ele também pode ficar com a taça, desde que o Palmeiras não vença o Atlético Mineiro na Arena MRV. Só a título de comparação, nessa temporada de 2025, o Flamengo gastou com direitos de contratação, com os direitos econômicos, 300 milhões de reais. É bem verdade que alguns atletas contratados não tiveram aquisição de direitos econômicos, como saiu o Jorginho, mas o investimento deve ter girado na casa dos 500 milhões de reais. Se o Flamengo está disposto a gastar 1 bilhão de reais para o próximo ano, dá para imaginar uma superpotência no Brasil e na América do Sul. Hoje o Flamengo já tem o melhor elenco do país. Um goleiro, um zagueiro, um meio-campista e um centroavante hoje são prioridades no rubro-negro, e vários nomes têm sido especulados. Assim que a gente tiver qualquer avanço, eu conto para vocês. Para completar o noticiário do Flamengo, o Fla precisa matar o Campeonato Brasileiro nessa quarta-feira. Isso porque, se não, terá prejuízo no Intercontinental de Clubes. Quero explicar essa história para vocês. Ainda restam 2 rodadas no Brasileirão. Se o Flamengo se sagrar campeão hoje, a taça estará no Maracanã. No final de semana contra o Mirassol, o Flamengo pode poupar titulares. E a CBF já cogita antecipar o jogo para sábado. Então o Flamengo e o Mirassol se enfrentariam no sábado, no interior de São Paulo. E de lá, o Flamengo já embarcaria rumo ao Catar. A estreia da Copa do Mundo, do Intercontinental de Clubes, está marcada para a próxima quarta-feira contra o Cruz Azul. Se o Flamengo não se sagrar campeão nessa quarta-feira, vai ter de jogar no domingo, no interior de São Paulo, com o time titular, causando enorme prejuízo para a partida de quarta-feira contra os mexicanos. E o Corinthians espera anunciar nas próximas horas a renovação do seu contrato de patrocínio Master. Na noite dessa terça-feira, o presidente Osmar Stabile recebeu no Parque São Jorge os executivos da Esporte da Sorte. E as partes chegaram a um acordo para prorrogação do atual contrato com direito a um belo reajuste. As cifras ainda não foram reveladas. O que se sabe é que o atual vínculo garante ao Corinthians 103 milhões de reais por ano. Desde que o Flamengo, na metade do ano, fechou com a Betano por 268 milhões de reais, o Corinthians exigia da Esportes da Sorte cifras muito superiores. Esse acordo está encaminhado e deve ser confirmado a qualquer momento. O primeiro a tratar sobre o assunto foi o jornalista Luiz Fabiani. Na manhã dessa quarta-feira, antes de gravar o vídeo, perguntei ao presidente Osmar Stabile sobre essa renovação e o presidente admitiu que as conversas estão em estágio avançado. Nesse momento, o Flamengo embolsa 268 milhões por ano, o Corinthians 103 milhões de reais por ano e o Palmeiras 100 milhões de reais anuais. Depois aparece o São Paulo com 78 milhões. Com o problema do patrocínio Master resolvido e mais dinheiro em caixa, o Timão passa a cuidar de forma prioritária das tratativas com a Caixa pelos name rights. Já havia contado para vocês sobre a enorme expectativa em relação a um acordo com o Banco Estatal para a cessão dos name rights do Estádio Alvinegro por 15 anos em troca do perdão da dívida do financiamento. Hoje o Corinthians deve 675 milhões de reais ao banco. Para completar o noticiário, contar que o Corinthians enfrenta o Fortaleza na noite dessa quarta-feira no Castelão com muitas baixas. Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro não viajaram com o time, serão poupados por conta de problemas físicos. Mateuzinho e Charles também estão fora. Corinthians que atrasou o pagamento da primeira parcela do 13º para funcionários do Parque São Jorge. O pagamento deveria ter sido feito na última sexta-feira. Que história é essa de que o São Paulo pode ter 200 milhões de reais para gastar em reforços para a próxima temporada? O pessoal do UOL publicou nas últimas horas que São Paulo e Galápagos negociam a criação de um fundo que busca arrecadar 200 milhões de reais. Essa grana seria investida de forma exclusiva na contratação de atletas. E os cotistas teriam como retorno percentual da venda futura de jogadores contratados nesse modelo. Segundo o UOL também, negociações em fase inicial, mas as 2 fontes do São Paulo que eu consultei negaram com veemência qualquer tipo de acordo nesse sentido. O que o São Paulo e a Galápagos têm é uma negociação já há alguns meses para a criação de um fundo em Cotia,
para buscar cerca de 250 milhões de reais. Essa grana seria utilizada na contratação de atletas do sub-11 ao sub-20, que chegariam para Cotia e, quando vendidas, teriam direito a um percentual futuro. Perguntei ao presidente Júlio Casares: Júlio, existe alguma possibilidade de vocês terem 200 milhões com a Galápagos para investimento em reforços do time principal? E o presidente assegurou que não, que deve ter havido alguma confusão na publicação que foi feita. O São Paulo trabalha com a Galápagos apenas na criação desse fundo para Cotia. Uma outra fonte do São Paulo, também bastante importante, assegurou que não existe nenhuma negociação no momento para a obtenção de 200 milhões de reais para reforços. O São Paulo está atrás de dinheiro para a contratação de jogadores, mas certamente essa cifra de 200 milhões de reais não será alcançada. Para fechar as notícias do São Paulo, duas boas informações. O Tricolor deu sorte nos jogos dessa terça-feira. Isso porque o Vasco e o Grêmio, que são adversários do São Paulo na busca pela 8ª colocação, perderam. Para completar, o Corinthians enfrenta o Fortaleza no Castelão, no Ceará, com um time misto, com vários reservas. Diante desse cenário, uma vitória do São Paulo contra o Internacional nessa noite de quarta-feira, na Vila Belmiro, pode deixar o Tricolor bem perto da 8ª colocação, que no futuro não tão distante pode assegurar vaga na pré-Libertadores. Isso acontecerá se o campeão da Copa do Brasil for o Cruzeiro ou o Fluminense. E você, torcedor que me acompanha por aqui, o que você tem para comentar? Já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!